Olá pessoal, aqui é o Rubens que fala com vocês. E sou eu, dono do blog El Shaddai. Então eu venho aqui sem perder muito tempo, entrando num assunto interessante que para todos nós é fundamental em nossa vida: religião. Você diz por que todos nós? Porque querendo ou não, você crendo em alguma coisa ou não, você faz parte de uma religião universal. Mais pra frente nesse blog, se você me acompanhar, você vai entender o porquê eu digo que você querendo ou não, você faz parte de uma religião universal. Mas o primeiro tema que eu quero abordar aqui é sobre fidelidade, fiel em igrejas. Esse blog, esse comentário, não é para me tornar um herege, como eu falei numa declaração que fiz ao blog. Mas é uma pergunta que todos nós se faz e ninguém se cala. O que está acontecendo com a religião? O que estão fazendo com as escrituras sagradas? O que estão querendo que a gente creia? O que estão querendo que a gente faça? Então aqui, irmão, eu chamo a tua atenção para observar uma coisa. Fidelidade em igrejas, posso dizer claramente a você que não é estar todo dia na igreja, não é estar todo dia lendo a Bíblia, não é estar a serviço do padre ou do pastor. Isso não existe. A fidelidade Deus pede para que seja feito a quem? A Ele. E ninguém mais que Ele. Se você observar na história de Jeremias, Deus diz a Jeremias: somente a mim você ouvirá, seus joelhos só se dobrarão a mim, e ai de você se dobrar os teus joelhos a algum rei da terra. Cristo veio e mostrou a mesma coisa, e nós devemos seguir os passos de quem? De Jesus Cristo. Então me diga o que é esta fidelidade que está acontecendo em todo o mundo sobre religião. Diga para mim o que as igrejas estão fazendo. Será realmente que estão levando as pessoas para Deus? Ou estão levando as pessoas cada um para si mesmo, cada um para a sua congregação? Um minuto para você pensar. Você concorda comigo? Você crê? Se você for olhar de uma forma universal, e as igrejas, as entidades, as religiões estão levando as pessoas para Deus? Será realmente que a fidelidade que eles pedem para Deus realmente está sendo para Deus ou para a igreja? Então esse é o primeiro ponto, irmão, que eu quero que você analise, porque Cristo próprio disse: a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade que você acredita? Se você observar na passagem de Moisés, quando Moisés subiu ao monte para receber a tábua dos 10 mandamentos, o que ele fez ao ver o povo adorando o bezerro de ouro? Lançou a tábua dos 10 mandamentos lá de cima? Se você for observar isso, Moisés quis enfiar na cabeça do povo uma lei. Moisés quis ensinar o povo na marra. Moisés quis que o povo servisse a Deus, amasse a Deus. Obrigado. Mas observe, quando Deus retirou Moisés e deixou ele lá 40 dias, se você observar, não foi à toa que Deus pediu que ele ficasse lá 40 dias, sendo que para escrever 10 mandamentos, 10 frases, não era preciso mais que 10 minutos. Para aquele que tudo já tem pensado. Comece a observar as questões simples. Porque a igreja prega o fundamental, mas a igreja pega coisas muito fortes para que penetre na mente humana, penetre na cabeça das pessoas menos excluídas, para que você fique aprisionado naquilo e não consiga ver o que está em volta daquilo. Você não tem coragem de questionar.
Então, se você não tem coragem de questionar o que é certo e o que é errado, você jamais saberá também o que é certo e o que é errado. Então, sobre fidelidade a Deus, comece a observar você que não é tanto assim como está sendo pedido, como está sendo colocado perante as religiões. Amar a Deus sobre todas as coisas é diferente de amar a igreja, seu pastor, ao padre, ou a religião que você for, a espírita, seja lá qual for. Aquilo que você servir mais do que a Deus, aquilo que você obedecer mais que a Deus, será o seu Deus. Colocamos aqui então que é fidelidade. Você é fiel àquilo que você dá a vida e teme. E Deus quer que você tema somente Ele, ame somente Ele, sirva somente a Ele. Então, irmão, fica aqui o primeiro passo do que é fidelidade, dízimo. Entramos agora então sobre o que é o dízimo. 1 minuto para você pensar, irmão, o que é o dízimo. Dízimo é 10%. Assim foi pregado. Dízimo, o que será que é? Dizimar. Dízimo vem de dizimar. O que é você dizimar alguma coisa? É você doar. O dízimo é apenas uma palavra colocada para que poucos também pensem o significado, porque o ser humano, ele tem um grande defeito, preguiça de pensar aquilo que ele não entende. Quando você começa a pensar alguma coisa que você não consegue encontrar lógica, você para por ali. Aí, por você ter preguiça de pensar, você se acolhe naquilo que alguém te falar. Então, irmão, dízimo vem de doar. O que é você doar alguma coisa? É dar alguma coisa do seu coração. Se você doa alguma coisa do seu coração, aquilo realmente tem valor. Se você faz alguma coisa que alguém te pediu sem colocar ali o teu coração, você não está dando. Você estaria fazendo um empréstimo. Ou fazendo algo que você não queria. Ou seja, estaria fazendo alguma coisa obrigado. De 100 pessoas, digo a você, 98 farão aquilo obrigado. Ou por medo de alguma coisa. Não dão por desejos de seu próprio coração. E quando também esses 2% dá alguma coisa, dá para a igreja. Na realidade, não dá para Deus. Sabe por quê? Porque aprendeu aquilo com a igreja. Começando por aí, então, irmão, o que é dízimo? Dízimo é você doar algo para Deus. O que é doar algo para Deus? Doar algo para Deus é você compartilhar o mesmo que Cristo compartilhou, sua vida com as pessoas. Não é dinheiro, na verdade. Porque se fosse dinheiro, Cristo tinha aceitado quando Judas pegou dinheiro e disse que era para sustentar o ministério de Jesus Cristo. Cristo não, mandou ele dar para os pobres. Então, começando por ali, que para a obra de Deus ser feita, Deus não precisa de dinheiro. Ou você acredita que Deus, sendo o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, precisa do seu dinheiro para que alguma coisa seja feita nessa terra? Tenha santa paciência se você pensar o contrário. Você, se pensar isso, meu irmão, é uma pessoa que precisa de instrução, precisa de conhecimento e precisa, além de tudo, abrir os seus olhos. Deus não precisa, porque se ele precisasse, não conseguiria fazer o universo sozinho. Ele precisaria de algum agiota, de advogado, de juiz, de alguém que fosse bancário. Precisaria de dinheiro. Começando por aí. Por que para a obra de Deus ser feita precisa de dinheiro? Não precisa. Quem precisa é aquele que está te pedindo. Enfim, a verdade é essa. Quem precisa de dinheiro é aquele que está te pedindo dinheiro. Deus por acaso te apareceu a você e pediu a você uma continha de dinheiro? Não. Aquilo que Deus quer, ele não precisa ele não precisa de pessoas para te falar o que ele deseja. Ele vai até você e diz. Cristo não manda recado, Deus não precisa mandar recado. E se ele tiver que mandar um recado a você, será por através de um anjo. E de uma forma que você não fique
em dúvida sobre o caráter de Deus. Porque o que as igrejas estão fazendo, estão colocando as pessoas contra o caráter de Deus, colocando dinheiro sobre isso. Então comece a observar então, meu irmão, o que é o dízimo. A terceira passagem que coloco, a palavra de Deus. O que é ser um pregador? 1 minuto para você pensar. Primeiro, você pregar a palavra de Deus, você não precisa de igrejas. Muito menos você precisa de dinheiro para fazer isso. Para você pregar a palavra de Deus, você precisa apenas conhecer a palavra de Deus. Agora eu pergunto, quem é que conhece a palavra de Deus? Quem é que pode dizer assim, eu conheço os pensamentos de Deus? Quem é que pode dizer a você, eu sei qual é a vontade de Deus sobre a tua vida? Nem mesmo aquele que desceu na terra apontou o dedo na cara de alguém e disse essas palavras. Então me diga, quem é este que te aponta o dedo e diz a você o que Deus quer sobre a tua vida? Como que um ser mortal pode falar sobre um ser que é imortal? Que ele mesmo nunca viu, que ele mesmo nunca falou, que ele mesmo não pode dar sinais e provas sobre isso? Entenda, irmão, o que eu quero dizer a você? Que quando os profetas existiram, eles foram provados e provaram realmente a sua fé. E será que era uma fé? Eu digo a você que não. Aquilo não era fé, porque era a época de um povo descrente. Era a época de um povo que não acreditava em Deus. E Deus convocava aquela pessoa. E eles mesmos, todos, não existiu aquele que desafiou o poder de Deus para ter a certeza se falava com Deus, se realmente era Deus. E quando este profeta, quando esse servo falava com Deus, Deus manifestava o seu poder para que não houvesse dúvidas que ele era o Deus verdadeiro. Então eu pergunto agora, por que nas igrejas tanto fazem profecias e promessas que não se cumprem? Ah, mas a minha vida aconteceu. Não foi a palavra do pastor ou do padre, foi a tua fé. E não foi a tua fé na palavra de alguém. Foi a fé que você teve em Deus que fez acontecer aquilo. Não foi o pastor, não foi o padre, não foi o feiticeiro, não foi o bruxo que fez aquilo acontecer. Foi você que fez aquilo acontecer, graças à tua própria fé. E você não precisa de ninguém para a sua fé ser manifestada. Você não precisa de ninguém para dizer qual caminho você deve seguir. O teu coração é o teu próprio mestre. E ele te diz o que é certo e o que é errado. Então, ministrar a palavra de Deus não é pegar na mão da pessoa e falar para ela, venha e me siga. É pegar na mão dela e dizer, aqui passarei-te um conhecimento. É aqui que vou te mostrar o que você deve fazer, mas também te mostro qual é o caminho que você deve seguir. Isso, meu irmão, você propõe, você faz nas igrejas. Mas a realidade é você mostrar o conhecimento. E deixe que cada um siga o seu caminho, porque o próprio Deus deu o livre-arbítrio. Então eu manifesto aqui uma coisa que você deve pensar. Seguir o que as pessoas te dizem não é livre-arbítrio, chama-se prisão, correntes. Você ouve o que eu estou falando. E aqui não te coloco correntes, não te coloco grilhões. Deixo que a tua própria mente pense, raciocine e liberte-se, como eu me libertei. Deus é livre. Deus é os ventos.
Deus é o infinito. Nada o pode segurar. Uma vez que você é filho de um rei, no mínimo que você deve ser é um príncipe ou uma princesa. Enfim, a quem é que o príncipe e a princesa devem se curvar? Unicamente para o rei? Agora me diga, a quem é que você anda se curvando? A quem é que você anda servindo? Pare e pense. Agora aqui, irmãos, entro uma parte sobre satanismo. Como disse, esse blog vem falando sobre religiões e temas que muitas pessoas devem pensar e muitos pensam, e aqui acredito que tem respostas para muitas pessoas. Observe então aqui, irmão. Um ser falar para mim que quer ser satânico, ou que vai ser satânico, ou que é satânico. Primeiro de tudo, uma coisa você deve observar. Satanismo vem de uma palavra celeste. Satã vem de anjo das trevas. Será mesmo? Satã significa na realidade o anjo que se colocou contra Deus e as leis de Deus. Satã vem do inimigo de Deus. Mas será mesmo que tudo isso faz sentido? Para começar, meu irmão, Satanás foi aquele que mais amou a Deus que todos os outros anjos? Ou você julga que Deus criaria algo que ele mesmo faria estar contra ele? Deus criou um anjo, dando a ele o livre-arbítrio para amá-lo. Se você já viu alguma aparição de anjos ou qualquer outra coisa na tua vida, você deve concordar comigo que não é fácil deixar de amar a Deus ou falar sobre Deus se você teve algum sinal já na tua vida sobre Deus. Por que você julga então que Satanás, sendo o braço direito, o elo firmado entre Deus e as leis dele, o odiaria? Não. Você está completamente enganado. Se Satanás odiasse a Deus, não se colocaria contra Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Você abandona um amor que tanto teve, porque você foi traído ou porque qualquer outra coisa. Aí você pega e abandona essa pessoa. Nunca mais se lembra dela, nunca mais liga, esquece que ela existe. Me responda, você a amou? Ou você o amou? Não, você na realidade não amou. Você nunca nada quis com essa pessoa. Você nunca nada sentiu por essa pessoa. Satanás, Lúcifer, é a mesma coisa. Se ele se colocou tamanha forma contra Deus, você não pode calcular então o amor que ele teve por Deus. E tamanho amor que ele teve por Deus, que ele quis se colocar lado a lado com Deus para ajudar a Deus. Um minuto para você pensar. Observe. Pare e pense. Aquilo que realmente você odeia, você esquece. Você jamais quer lembrar-se daquilo. E Satanás se colocou contra Deus. Então, meu amigo, que você quer ser satanista ou quer ter parte com o diabo, preste atenção. Eu que lidei com isto desde a minha infância, posso te afirmar completamente, sem pena de perdão. Satanás, até mesmo ele, ama a Deus. Satanás, na verdade, quis servir a Deus, ao lado de Deus. Satanás quis, e quer até hoje, mostrar para Deus que ele é competente. Satanás quer mostrar para Deus que ele é capaz de administrar o mundo. Satanás quer mostrar para Deus que ele também pode ser um Deus. Por quê? Porque ele quer fazer o bem. Mas a diferença é que Satanás se colocou contra Deus. Ele achou o reino de Deus um reino tirano.
Por quê? Porque Deus não cedeu o trono dele para que Satanás governasse por um certo tempo. Foi esta a razão da rebelião. E você pode procurar nos livros apócrifos que você vai encontrar isto. E você vai também encontrar na própria Bíblia que esta foi a razão que Satanás se colocou contra Deus. Ah, mas Satanás matou a Jesus Cristo. Ah, tá bom. Então você também acredita em Papai Noel. Você também acredita em Coelho da Páscoa. Você vem me dizer que Satanás matou a Deus. Quem matou a Deus foi cada um de nós com nossos pensamentos e ambições. Porque Satã, ele nada pode fazer contra a tua vida. Ele apenas te oferece, mas não te obriga a pegar. Ele te mostra o caminho, não te obriga a caminhar. É a lei do livre-arbítrio. Ele não pode te obrigar a nada. Ah, mas eu tenho possessões demoníacas. Então você é um psicopata. Você precisa de um psiquiatra. Você precisa entender as doenças mentais. Como eu um dia tive que entender as minhas. Possessões demoníacas, exorcismo. Existe? Existe. Mas hoje em dia é caso raro. Por isso que já a própria igreja fez de psiquiatras exorcistas. Compreende agora? Então, meu irmão, começando aqui, a você que quer entrar no satanismo, primeiro estude psiquiatria. Primeiro vá ser um entendido de psicologia. Depois você vai entender sobre necromancia. E assim depois você vá a satanismo. Se você não entender sobre psiquiatria, psicologia, neurologia, você não pode entrar na bruxaria. Você não terá capacidade mental para isso, para começar. Então, se você não for dotado com o dom, então você estude, faça uma faculdade. Porque se você entrar na bruxaria, você vai encontrar nela muitas coisas sobre psiquiatria, necromancia, neurologia, os poderes ocultos da mente, as ciências da mente. E coisas assim que vão te levar realmente à loucura. Portanto, então, faça você um exame psicológico para você ver se você é dotado do dom ou se você tem o talento para estudar a psicologia, filosofia, teologia, alguma coisa assim. Para depois você entrar no mundo dos mortos, que é uma outra filosofia de vida, que é um mundo fora do comum. E você entrar, na realidade, é fácil. É muito fácil. O problema é realmente você sair deste mundo. Então, meu irmão, para você que quer entrar no satanismo, eu aconselho primeiro você ser um psiquiatra. Você entender a psiquiatria, a neurologia. Entender primeiro quem é você e como o seu cérebro funciona. Depois você entre na magia negra. Eu deixo por aqui primeiro esta gravação para você entender que você não está falando com alguém que nada sabe do que está falando. Você está falando com alguém que pode dizer a você o que você precisa fazer para ingressar numa religião e sair dela, se caso não der certo, sem ficar precisando de consultas psiquiátricas. Então, meu irmão, espero que seja de bom proveito esta primeira gravação a você e você comece a repensar que Deus é superior que a ideologia humana colocou.